o tema, o propósito e mensagem. O livro primeiro, né, inicia com um esboço da história de Adão até o rei Saul, os 9 primeiros capítulos. O restante do livro é cercado, né, pela história de Davi, uma recapitulação da história de Davi. Embora o livro das crônicas sejam similares aos de Samuel e Reis, eles foram escritos para aqueles que retornavam do exílio. Eles estavam sendo lembrados que procediam da linhagem de Davi e que ainda eram o povo de Deus, ainda que eles estivessem no exílio. Tá? As genealogias apontam para esse fato, de que as promessas davídicas provinham do juramento feito a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação e que, através dele, as demais nações seriam também abençoadas. Então, o tema principal seria a permanência da aliança de Deus de Abraão a Davi. Por isso, o caso de contar as genealogias, né? Começando com Adão, né? Ou seja, Deus não nos abandonou, o Senhor não nos desprezou, o Senhor manteve a sua aliança conosco. E qual é a razão disso? Veja, nós temos uma genealogia, há uma continuidade, é isso que a genealogia quer fazer, tá? Demonstrar a continuidade da fidelidade de Deus em aliança com o seu povo. Então, essa peculiaridade com Samuel e com Reis também tem uma dessemelhança, algo que é peculiar ao livro. No primeiro livro das crônicas, Davi é o ponto focal. Já no segundo livro, é a casa dele. Né? Não mais o personagem, mas a sua linhagem, a sua descendência. No livro dos reis, a história é dada da perspectiva do trono. O livro das crônicas, da perspectiva do altar, lá do templo. No livro dos reis, o palácio ocupa um lugar de destaque. No livro das crônicas, é o templo que se destaca. No livro dos reis, o enfoque é a história política da nação. O templo, quase não, é óbvio que ele não termina aparecendo. Já nos livros das crônicas, o enfoque está na espiritualidade da história de Israel. Ou seja, da maneira como Israel ainda estava inserido no plano aliancista de Deus. Em virtude desse, a ênfase de 2 Crônicas é o reino de Judá. Tá? Nós encontramos, então, a leitura no livro de 2 Crônicas com um peso maior na história de Judá, ou seja, está focando, de fato, no rei Davi. A interpretação da história do cronista destaca 3 áreas nas quais a atividade de Deus teve significado especial. Né? Primeiro, a história de Israel do início ao fim pertence ao contexto dos propósitos de Deus para todo o mundo. Nitidamente, então, o cronista tem interesse em narrar desde as origens de Israel e das nações, como descendentes de Adão, até o cumprimento das promessas aos judeus, né, dos judeus voltarem à terra prometida. Esse é um propósito, né, demonstrar, portanto, que a história de Israel, do começo ao fim, pertence ao propósito de Deus. A história do seu povo pertence ao próprio Deus. E um outro ponto interessante dos cronistas é o interesse pela monarquia, né, primeiramente unida sobre Davi e depois dividida em Judá, até que finalmente Judá também é exilada. E, por fim, o interesse do cronista em relacionar o passado do exílio com a esperança futurista de reconstruir o templo. Tá? Nós encontramos, então, que esses relatos demonstrando que, embora o exílio tenha ocorrido como uma forma de advertência dos profetas, e essas advertências haviam sido rejeitadas, né, a profecia foi o meio pelo qual Deus conduziu o seu povo e Deus, ainda assim, manteve-se fiel. É bom lembrar, portanto, irmãos, que Deus estava mantendo a sua promessa porque Ele é fiel mesmo àquilo que Ele mesmo disse. Tá? O povo estava aprendendo a duras penas como Deus estava renovando a sua promessa. Na história da redenção, a aliança é um dos temas principais do livro das crônicas. O termo aliança aparece 13 vezes, pelo menos, no primeiro livro, e 17 vezes no segundo livro. Lá diante do exílio, era lícito perguntar se Deus havia rejeitado o seu povo. Deus rejeitou o seu povo, Deus esqueceu a sua aliança, e é óbvio que, para demonstrar que Deus não havia esquecido o seu povo, o cronista começa com a sua genealogia, ok? Era um modo de demonstrar que Deus não havia rejeitado a sua aliança. Em seu salmo de gratidão, Davi havia cantado que o Senhor iria se recordar da sua aliança para sempre, até 1000 gerações. Lembrai-vos da palavra que ele prescreveu e da sua aliança até 1000 gerações. Uma maneira de dizer para sempre. Era preciso, então, recordar que a promessa de Deus não havia falhado, 1 Crônicas 17, 14, que o seu reinado estava sob o poder dos descendentes de Davi, 2 Crônicas 13, 8.
O reino de Deus agora é visto como além das fronteiras, inclusive no exílio. Apesar de não haver mais uma monarquia teocrática, de modo que Davi pudesse reinar visivelmente em Israel, um reino terreno, o reinado de Davi continuaria. E ele continuava. Isso é curioso porque demonstra que o reino físico, o reino terreno, era apenas um sinal daquele reino que era realmente prometido. O grande descendente eterno de Davi, o mediador messiânico, ele sim era aquele que deveria estar reinando, e já reinava juntamente com o seu pai, ainda naquele momento. Ok? Então, dentro da história da redenção, a demonstração de que o reino de Deus não era o reino físico, não era aquele reino davídico, ali sentado num trono, ali em Jerusalém. Tá? Por trás de Davi estava o descendente que já reinava. Tá? E certamente o Senhor não iria quebrar, não iria anular a sua promessa.